Olá, amado líder, quero compartilhar com você as orientações para o nosso estudo de célula dessa semana. O título é Quando Dois Pecadores Dizem Sim, sermão que foi pregado pelo pastor Emerson no culto das 19 horas. Você tem a introdução com duas questões que estão assim. Há pessoas que se acham muito perfeitas e exigem dos outros, principalmente do cônjuge, perfeição. É fácil a convivência com pessoas assim? Por quê? Na verdade, não é fácil conviver com pessoas que se acham muito perfeitas, né? São pessoas que muitas vezes transferem a culpa das suas falhas, das suas dificuldades para o outro, porque não tem ninguém que é tão perfeito assim. A intenção desse estudo é levar aquelas pessoas que estão participando da célula a olharem para si mesmas. Quando nós temos a facilidade de falar de outras pessoas ou jogar a culpa nelas, possivelmente seja porque nós queremos esconder as nossas culpas. E a segunda questão está assim: o que você entende por natureza pecaminosa? Qual relação da natureza pecaminosa e relacionamentos? Nós precisamos levar em consideração que a natureza do ser humano é pecaminosa. Ou seja, eu não posso exigir da minha esposa perfeição, porque ela é de natureza pecaminosa. O que nós podemos esperar de alguém que é dessa natureza? Falhar. Ou seja, quando acertamos, já estamos no lucro, não é? Mas o Espírito Santo ele pode trabalhar esse caráter, o caráter de Cristo na nossa vida e nos levar ao conserto. Mas mais do que olhar para o outro, é perceber que nós somos de natureza pecaminosa. Isso não pode nos levar àquele complexo de culpa, né? Ficar carregando um peso maior do que nós podemos carregar, porque Jesus já carregou esse peso por nós. Mas também analisar e ver o que podemos mudar e pedir ao Espírito Santo de Deus que molde o nosso caráter, que transforme o nosso jeito de ser. Na introdução, você vai ver que a forma que nós conhecemos de Deus vai direcionar de uma forma categórica como nós vivemos. O nosso relacionamento com Deus favorece o relacionamento com o próximo. Quando você tem um bom relacionamento com Deus, você vai ter um bom relacionamento com o próximo. O primeiro tópico está assim, ó: dois pecadores dizem sim. Pensando na citação abaixo, comente: quem é o nosso verdadeiro oponente? Olhe como está essa citação aqui de Dave Harvey. A citação está assim: nosso verdadeiro oponente não está do outro lado da cama, e sim dentro do nosso coração. Nosso inimigo são os desejos do nosso coração que se opõem aos desejos do Espírito. Esse é o mais feroz e único inimigo do nosso casamento. Pensando nisso, então, nessa citação, de que forma a verdade acima colabora para melhorar os nossos relacionamentos? Eu não sei se você já ouviu aquela frase pós-divórcio, né? Eu dormia com o inimigo ou com a inimiga. O ponto é, será que o inimigo não era eu? Talvez, se eu tivesse agido de uma forma diferenciada, não teria acontecido um divórcio, um conflito em algum relacionamento. Só que eu tenho que pensar que se eu faço parte de um problema, eu posso fazer parte da solução também. Como eu deveria ter agido naquela situação para que pudesse favorecer a interação? E hoje, né? Como que eu posso melhorar para ganhar o coração do outro? Será que eu não estou lançando culpa um tempo todo? No livro O Homem ao Máximo tem uma lição que o título dela é As transferências de culpa terminam aqui. A gente vê que isso é bem antigo, né? Desde o Jardim do Éden, a gente já vê Adão transferindo a culpa para Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu e a mulher, a serpente, me enganou. E aí tantas crises e tantos conflitos, porque a gente transfere culpa ao invés de ter uma boa conversa com o espelho, né? Quem nós realmente somos? Lá no íntimo, quando nós estamos de portas fechadas, quem somos nós? Fora dos olhos, né, daqueles que nos cercam. Como nós temos vivido? Então, essa é a reflexão aqui. Segundo, gerando expectativas irrealistas. Como as pessoas têm ido para o casamento hoje? Então, nós vimos no sermão de domingo que muitas delas
vão com uma visão romântica, vai construindo um castelo de areia, né? Pensa que está casando com um príncipe encantado, aquela princesa que está lá na torre, perfeita, que é um conto de fadas mesmo. Só que esse castelo de areias, às vezes ele vem a ruínas. Então há muitas pessoas que vão para o casamento com aquela visão romântica, achando que nunca vão enfrentar uma dificuldade. Segundo, visão cínica. O divórcio é sempre uma opção a se considerar. Será que as pessoas não estão indo dessa forma? Se não der certo, a gente divorcia? Quantas vezes a gente já ouviu esse relato? E por fim, a visão bíblica. Não existe outra opção senão a restauração. Olha, eu não vou abrir mão de você. Deus me deu você como esposa, ou no caso das mulheres, Deus me deu você como marido, nós temos que nos acertar aqui. Fala para mim onde eu preciso melhorar e eu quero te ouvir também. E aí, pode ser que às vezes num primeiro momento a gente nem goste de ouvir, mas o outro dá pistas de como quer ser agradado. Às vezes é numa discussão, num conflito, que as esposas dizem para o marido coisas que estão desagradando a elas e maridos dizem para as esposas. Muitas vezes o egoísmo toma conta do coração e a gente enrijece, enquanto a gente deveria acatar essa dica que foi dada e tomar uma posição, de mudança. E aí pode haver reconciliação. Mas a pergunta com reflexão nessas 3 citações é: analise as visões acima e compartilhe. Como as pessoas se casam hoje? Motivados pelos reais motivos? Qual visão mais se adapta ao seu estilo de vida? Bem, parece que o que tem movido os casamentos é sexo e aparência. Só que tudo isso pode passar no decorrer dos anos, E se um dos cônjuges tiver uma enfermidade, ficarem, por exemplo, paraplégico, tetraplégico, acabou o casamento? Não é até que a morte os separe na alegria e na tristeza, riqueza, pobreza, saúde ou enfermidade? Então, um casamento não pode ser construído apenas na aparência. Eu tenho percebido que as mulheres, no casamento, elas sempre procuram se sentir amadas e os homens querem se sentir respeitados. Se a mulher não se sente amada, esse casamento vai desestabilizar, vai ter conflitos. E o homem que não se sente honrado, respeitado como cabeça, também ele vai ter dificuldades de continuar bem nesse relacionamento. Apenas uma dica daquilo que pode ser melhorado. As mulheres devem fazer os homens se sentir honrados e os homens, por sua vez, devem fazer a sua esposa se sentir amada. Lembrando que amor é uma escolha. Ela precisa se sentir escolhida acima de todas as coisas. Depois de Deus, a sua esposa. Bem, terceiro item, casamento como escola do caráter. O pastor Emerson citou Martinho Lutero com essa frase: o casamento é a escola do caráter. Muitas vezes a gente vai para o casamento e ali nós somos lapidados, não é? E a gente entende que tem que assumir uma responsabilidade dentro desse relacionamento. Por isso, esse subtítulo aqui, que o casamento é a escola do caráter. Sem misericórdia, as diferenças se tornam divisórias e, às vezes, irreconciliáveis. Preste atenção. Pensando nisso, o que é misericórdia? E qual a relação de misericórdia com os nossos relacionamentos? A palavra misericórdia vem do grego, miseris cardia. Se nós não levarmos em consideração que o coração do ser humano é miserável, nós, de novo, vamos exigir uma perfeição que o outro não tolera, ele não suporta. Deus, ele nos perdoa porque ele leva em consideração o nosso coração miserável. Lembre-se que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ele leva em consideração que o nosso coração é miserável e por isso ele nos perdoa. Por isso que o amor, ele deve ser incondicional. O amor de Cristo não está condicionado a nós respondermos bem. Na verdade, ele nos amou primeiro antes de nós amarmos a ele. E assim deve ser o amor dentro dos relacionamentos. Por fim, a nossa conclusão está assim. Ao final desse estudo, precisamos compreender que o alicerce do casamento deve ser, primeiro, as Escrituras. Qual é o seu manual? Quando nós enfrentamos crises em qualquer nível de relacionamento, seja com filhos, sogros, amigos, parentes, cônjuge,
a palavra precisa ser a nossa referência. Então está assim, as Escrituras, depois, a fonte do casamento é o Evangelho. O que é Evangelho? A boa notícia é que Cristo veio para nos resgatar. E o nosso referencial é o relacionamento de Cristo com a sua igreja, sempre sacrificial. Então, muitas vezes é sacrificial continuar dentro de um casamento, mas se nós somos cristãos, quem é a nossa referência? O próprio Cristo. O foco do casamento é a glória de Deus. O que é glorificar alguém? É tornar esse alguém conhecido. Então, o nosso casamento, como qualquer relacionamento, deve tornar Deus conhecido através das nossas atitudes. A grande pergunta é, Deus tem sido glorificado, Ele tem se tornado conhecido na forma que nós nos relacionamos enquanto família? Senão, nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para que nós possamos ser transformados por Ele. E por fim, então, vivamos, pois, para a glória de Deus. Vamos glorificar a Deus, tornar Deus conhecido através dos nossos relacionamentos. Que Deus te dê graça, sabedoria, discernimento e orientação na aplicação desse estudo. Vamos orar? Pai, eu declaro a palavra de vitória sobre cada lar dos discípulos da Igreja Central. Que nessa semana nós possamos ser impactados com o Teu agir, com o Teu mover, com o Teu soprar, trazendo cura, restauração nos relacionamentos. Declara a Tua vitória sobre cada reunião de célula, que a presença do Teu Santo Espírito seja notória. Glorifica o Teu nome, no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida, que a unção do Espírito Santo repouse sobre você e sobre a sua reunião de célula. Fique na paz do Senhor.